Próxima hipótese que extingue o crédito tributário, artigo 156, inciso 7, que nós já até comentamos, a homologação ulterior quanto aos tributos sujeitos a lançamento por homologação. Então, só para acompanhar, o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos do disposto no artigo 150 e parágrafos 1º e 4º. E oitava hipótese, a consignação em pagamento nos termos do disposto no parágrafo 2º do artigo 164 do CTN. Ora, o que temos aqui? Sobre a consignação em pagamento. Veja, não é meramente propositura da consignação em pagamento que vai extinguir o crédito tributário, mas será, na verdade, o trânsito em julgado da ação de consignação em pagamento que vai extinguir o crédito tributário. Para você compreender, primeiro você tem que saber quando é possível realizar a consignação em pagamento e o porquê que a decisão transitada em julgada vai extinguir. Lembrando mais uma vez, esse curso não é uma decoreba, mas na verdade eu tenho que explicar para vocês para que vocês tenham todo esse raciocínio jurídico tributário. Então veja, a consignação em pagamento tem previsão no artigo 64 do CTN. E há, na verdade, 6 hipóteses para que possa ser interposta uma consignação em pagamento. As 4 primeiras hipóteses já estão no inciso 1 e as outras 2 estão nos incisos 2 e 3 sucessivamente. Vamos iniciar pelo inciso 1. É possível realizar uma consignação em pagamento? Primeira possibilidade. Quando houver recusa no recebimento do tributo. Como assim, Josi? Exatamente isso. Você vai realizar o pagamento do tributo, mas, no entanto, a autoridade se recusa a receber. Ela diz, não, não vou receber, não. Quando houver essa recusa no recebimento do pagamento do tributo, nós poderemos, então, consignar aquele valor em pagamento. Essa é uma possibilidade. Um exemplo, claro, e muito mais comum do que você possa imaginar. O caso da denúncia espontânea, que nós também já estudamos. Prevista lá no artigo 138 do CTN, nós temos a denúncia espontânea quando o contribuinte deve o tributo e antes de qualquer procedimento administrativo, ele resolve pagar aquele tributo. Quando ele resolve pagar o tributo sem qualquer procedimento, antes, de qualquer procedimento administrativo, ele terá a benesse de não precisar pagar a multa tributária. Então, quem deve, você já sabe, tem que pagar o valor do principal, dos juros e da multa. Mas se ele praticar a denúncia espontânea, se ele se propuser a pagar o tributo antes de qualquer procedimento administrativo, ele não precisará pagar a multa. E há a previsão no artigo 138 do Código Tributário Nacional, sem nenhum problema. Pois bem, só que o que acontece na prática? Em âmbito federal, quando o contribuinte se dirige até a autoridade administrativa, até a Receita Federal, para realizar esse pagamento, ele não consegue realizar o pagamento se ele não incluir a multa. A autoridade administrativa simplesmente se recusa a receber esse valor se não pagar com a multa. Tanto que o próprio documento para pagamento, que é o DARF, documento de arrecadação da Receita Federal, você não consegue nem preenchê-lo se você já não preencher com o valor da multa. Então, você vai pagar, você vai dizer, olha, mas eu estou incorrendo em denúncia espontânea. Não, tudo bem, pode até ser, mas você está pagando em atraso, tem que pagar o principal, juros e multa. Se você não pagar com a multa, eu não vou receber. Então, nessa hipótese, em que há uma recusa no recebimento do tributo, o que nós poderemos fazer? Temos 2 possibilidades. Tá? Você pode realmente pagar, assim como a autoridade está pedindo, com o valor da multa, inclusive, e posteriormente ingressar com uma ação de restituição para restituir essa multa. Em razão da denúncia espontânea, ela não é devida. Mas não é tão interessante. E a segunda possibilidade, que é o que eu prefiro, é que você faça a consignação em pagamento. A consignação em pagamento, você deposita a quantia que você entende que é devida. Então, eu entendo que, por ter praticado a denúncia espontânea, artigo 138 do CTN, eu devo o valor do principal e dos juros, eu não devo a multa. Então, eu vou consignar em pagamento esse valor do principal e dos juros e não vou depositar a multa. E vou dizer, ó, juiz, venha cá.
eu fui realizar o pagamento, houve uma recusa no recebimento, por isso que eu estou consignando em pagamento. E eles estão exigindo a multa. Por favor, extinga o crédito tributário. O juiz vai fazer, então, o quê? Vai julgar aquele caso, verificando que realmente se trata de uma denúncia espontânea. Ele vai, então, extinguir o crédito tributário quanto àquela multa tributária e eu tenho que a consignação em pagamento, transitada em julgada, extinguiu aquele crédito tributário. Então, essa seria uma das possibilidades para ingressarmos com a consignação em pagamento. A segunda possibilidade, também prevista no inciso 1 do artigo 64 do CTN, diz que é cabível consignarmos em pagamento quando houver a subordinação do pagamento de um tributo ao pagamento de outro tributo. Como assim, Josi? Ué, eu recebo na minha casa um carnê de IPTU para pagar. Só que junto com esse carnê de IPTU vem a cobrança de uma taxa de iluminação pública, que nós sabemos que é inconstitucional. Tem a súmula 670 do Supremo, hoje súmula vinculante 41, que diz claramente que a contribuição de iluminação pública não pode ser remunerada por meio de taxa, tem que ser por meio de contribuição, e a gente vai estudar sobre isso, não se preocupe. Mas o fato é que eu pego o meu carnê de IPTU e vejo, poxa, eu devo IPTU, realmente eu sou proprietária de um imóvel urbano, então eu tenho que pagar IPTU. Mas junto com esse carnê veio a cobrança de uma taxa que eu sei que é inconstitucional, súmula vinculante 41, a taxa de iluminação pública é inconstitucional. O que eu faço? Vou até a prefeitura e digo, ó, eu quero pagar só o meu IPTU. Essa taxa aqui eu não vou pagar, eu vou ingressar com uma ação para dizer que ela é inconstitucional. Então, por favor, separe aí só o valor que eu te devo de IPTU, que eu vou pagar esse valor. A autoridade vai olhar para você e vai falar, o quê? Tá de brincadeira, quer que eu rasgue, né? Você paga só esse valorzinho do IPTU e a outra parte você vai ingressar com a ação para dizer que é inconstitucional? Não, está cobrando os dois, você tem que pagar os dois. Então, percebe que a subordinação do pagamento de um tributo ao pagamento de outro, nesse caso, então, eu posso consignar em pagamento a quantia que eu entendo que é devida. E eu vou dizer, olha, eu estou consignando em pagamento porque houve a subordinação ao pagamento de um outro tributo. E aí, mais uma vez, o juiz vai julgar e vai extinguir o crédito tributário. Porque se eu deixar de pagar aquele IPTU, você já sabe, tudo que eu pago em atraso tem que pagar com valor de juros e de multa. Então, seria uma saída ao contribuinte para ele evitar de pagar aquele valor em atraso com juros e com multa. Terceira hipótese, que eu posso apresentar uma consignação em pagamento. Aliás, antes até de falar da terceira hipótese, mais um parênteses aqui. O exemplo que eu mencionei, nitidamente, do tributo ser inconstitucional, foi meramente exemplificativo realmente. Porque como o artigo 64 do CTN diz que a subordinação do pagamento de um tributo ao pagamento de outro me permite ingressar com a consignação em pagamento, logo, por mais que fosse cobrado outro tributo constitucional, mas que eu não quisesse pagar naquele momento, eu também poderia ingressar com a consignação em pagamento. Porque eu tenho o direito de pagar só um tributo e deixar o outro para pagar mais tarde, por mais que eu pagarei com juros e com multa. Mas melhor pagar um com juros e com multa do que dois, não é? Então, mesmo que no carnê de IPTU viesse a cobrança de um tributo que é constitucional, que é devido, ainda assim eu poderia me valer da consignação em pagamento. Porque sempre que houver a subordinação do pagamento de um tributo ao pagamento de outro tributo, eu poderei consignar em pagamento. Certo? Agora sim, terceira hipótese para ingressarmos com a consignação em pagamento. Quando houver a subordinação ao cumprimento de uma obrigação tributária acessória. Como assim, Josi? Nós já estudamos também que, quando eu falo de obrigação tributária, eu tenho dois tipos de obrigações tributárias. Quais sejam? Eu tenho a obrigação tributária principal, eu tenho a obrigação tributária acessória. A obrigação tributária principal, ela tem por objeto o pagamento do tributo, ou penalidade, aquela que a gente brinca. O sujeito põe a mão no bolso para pagar. Não importa se é pagar tributo ou penalidade, o que importa é pôs a mão no bolso para pagar, é a obrigação tributária principal. E a obrigação tributária acessória, prevista lá no artigo 113, parágrafo 2º do CTN, corresponde aos deveres formais que o sujeito passivo está obrigado.
para facilitar a arrecadação e a fiscalização, a exemplo de emitir nota fiscal, escriturar livros, declarar tributos. Então, essas obrigações tributárias acessórias, em que pese ter esse nome a acessória, definitivamente não tem nada a ver com a obrigação tributária principal. Enquanto a obrigação tributária principal consiste em pagar, a obrigação tributária acessória vem a ser esses deveres formais que o sujeito passivo está obrigado, para facilitar a arrecadação e a fiscalização. Pois bem, assim, eu não preciso subordinar o pagamento do meu tributo ao cumprimento de uma obrigação acessória. Eu posso muito bem pagar meu tributo hoje e deixar para cumprir minhas obrigações acessórias posteriormente. Tudo bem que eu sei que, em razão do artigo 113, parágrafo 3º do CTN, a inobservância de uma obrigação acessória converte-a em principal com relação à penalidade tributária. Ok, isso quer dizer que, se eu não entregar a minha obrigação tributária acessória na data correta, eu terei que pagar multa. Eu assumo isso, mas o fato é, não se pode subordinar o pagamento de um tributo ao cumprimento de uma obrigação acessória. Se isso acontecer, eu vou consignar em pagamento. Então, essa seria a terceira possibilidade. A quarta possibilidade, prevista ainda no inciso 1 do artigo 64 do CTN, diz o seguinte: quando houver a subordinação do pagamento do tributo ao cumprimento de uma penalidade. Aqui eu utilizo o mesmo exemplo que eu me vali quando eu falei da recusa no recebimento do tributo. Por quê? Porque é a questão da denúncia espontânea. A denúncia espontânea, o que acontece? Eu incorri na denúncia espontânea, logo eu não preciso pagar a multa tributária. Pois bem, só que eu vou pagar sem a multa, a autoridade se nega a receber. Houve recusa no recebimento, então eu vou consignar em pagamento alegando isso. Ou a autoridade se recusa a receber, alegando que só vai receber se eu pagar a multa. Logo, ela está subordinando o pagamento ao cumprimento de uma penalidade. Então, também cabe a consignação em pagamento, em razão do artigo 164, inciso 1 do CTN, que diz: quando houver a subordinação do pagamento ao cumprimento de uma penalidade, caberá ingressar com a consignação em pagamento. Então, aqui temos 4 hipóteses em que é cabível a consignação em pagamento. Quinta, né? Eu ia falar sexta já. Quinta hipótese de consignação em pagamento. Agora, prevista no inciso 2 do artigo 64 do CTN. Diz o seguinte: quando houver o pagamento de um tributo e houver a subordinação a cumprimento de exigências administrativas sem previsão legal. Não entendi, Josi. Eu vou realizar o pagamento do meu tributo, mas a autoridade administrativa começa a fazer exigências dela mesmo e que nem tem sequer previsão legal, não tem a previsão legal. Então, eu posso consignar em pagamento. Um exemplo só para você compreender. Digamos que o contribuinte ele tenha omitido renda e por isso não pagou corretamente o imposto de renda, mas depois ele faz uma retificadora, vai realmente pagar o imposto correto. Só que na hora de pagar, a autoridade diz: ó, eu aceito desde que você junta aqui os valorites dos seus 10 últimos anos de trabalho. Aí ele fala: mas espera, eu só quero pagar aqui essa diferença, tô aqui não, você tem que juntar os valorites dos seus 10 últimos anos de trabalho. Onde está essa exigência? Não, é uma exigência aqui da própria administração tributária. Poxa, então eu tenho que estar subordinando o pagamento de um tributo ao cumprimento de uma exigência administrativa sem previsão legal. Cabe, portanto, a consignação em pagamento. Ok? E a última hipótese em que é cabível a consignação em pagamento, talvez a mais aplicada no dia a dia, talvez por isso até que tenha maiores chances de cair em prova de concurso quando o assunto for consignação em pagamento. Nos termos do inciso 3, quando mais de uma pessoa cobrar tributo sobre o mesmo fato gerador. O artigo 64, inciso 3, diz até quando cobrar tributo idêntico sobre o mesmo fato gerador. Na prática e jurisprudência já tem que não precisa ser cobrado tributo idêntico. Basta que mais de uma pessoa cobre tributo sobre o mesmo fato gerador que eu poderei consignar em pagamento. E o porquê disso? Porque isso se chama bitributação.
E a bitributação, via de regra, não é admitida em nosso ordenamento jurídico. Logo, para combater esse tipo de situação, eu posso consignar em pagamento. Volte, Josi, e me explique, porque eu já estou perdida. Então, vamos lá. Primeiro, o que é bitributação? Eu disse a vocês que a bitributação, via de regra, não é admitida em nosso ordenamento jurídico. Pois bem, o que acontece é, quando mais de uma pessoa cobra tributo sobre o mesmo fato gerador, isso, via de regra, não é admitido. Logo, em que pese eu ter falado via de regra, vocês já se perceberam, claro, é porque temos algumas exceções. Na verdade, nós temos duas exceções em que se admite a bitributação em nosso ordenamento jurídico. Falarei sobre essas duas exceções que você aí já vai compreender o que é essa bitributação. A primeira exceção, ela tem previsão no artigo 156, parágrafo 2º, inciso 9, a linha A da Constituição Federal, e diz respeito ao ICMS na importação. Como assim, Josi? Hoje, todo mundo que importar, independentemente de ser contribuinte habitual ou não do ICMS, terá que recolher o ICMS na importação. E aí, você sabe que quando você importa um produto, você tem que pagar vários tributos, dentre eles o próprio imposto sobre a importação. Pois bem, só que comparando já esses dois aqui, o que eu tenho? O ICMS é de competência dos estados e Distrito Federal. E o imposto sobre importação é de competência da União. Logo, quando eu realizo a importação, eu tenho tanto a União que vai me cobrar o imposto sobre importação, como eu tenho os estados e Distrito Federal que irão me cobrar o ICMS sobre a importação. Concorda que é mais de uma pessoa cobrando tributo sobre o mesmo fato gerador, qual seja importar? Então, aqui há nitidamente um caso de bitributação, mas esse é permitido porque a Constituição assim determina. Então, é a primeira exceção. A segunda e última exceção da bitributação, prevista no artigo 154, inciso 2 da Constituição Federal, diz respeito ao imposto extraordinário guerra. O artigo 154, inciso 2 da Constituição Federal, diz que, em caso de guerra externa ou na sua iminência, a União poderá criar um imposto extraordinário guerra, que terá por fato gerador qualquer um já existente. Logo, quer dizer, pode ser até mesmo de um imposto estadual, distrital ou municipal. Sim, porque o guerra não é o fato gerador para o imposto de guerra. O imposto de guerra será criado em caso de uma guerra externa ou sua iminência. E aí, qual vai ser o fato gerador? O legislador vai escolher. E ele pode escolher qualquer um que já exista, inclusive. Se esse legislador que vai criar o imposto extraordinário guerra, que é um imposto de competência da União, eleger um fato gerador que é de imposto estadual, então eu terei aqui também um caso de bitributação. Mais de uma pessoa cobrando tributo sobre o mesmo fato gerador. Mas esse é possível porque há previsão expressa na nossa Constituição Federal. Então, sempre que eu tiver mais de uma pessoa cobrando tributo sobre o mesmo fato gerador, eu direi que é bitributação, que via de regra não é admitido em nosso ordenamento. Não confunda a bitributação com o chamado bis in idem. O bis in idem não tem problema, ele é admitido em nosso ordenamento jurídico. O que vem a ser o bis in idem? É quando a mesma pessoa cobra tributo sobre o mesmo fato gerador. A mesma pessoa cobrando tributo sobre o mesmo fato gerador não tem problema, pois, afinal de contas, o dinheiro vai tudo para o bolso dela mesmo. Exemplo de bis in idem que a gente visualiza sempre na prática é a questão, deixa eu colocar aqui, do IRPJ e da CSLL. IRPJ é o imposto de renda da pessoa jurídica que incide sobre o lucro da pessoa jurídica. CSLL é a contribuição social sobre o lucro da pessoa jurídica. Então, perceba que ambos incidirão sobre o lucro, ao ferir lucro, o mesmo fato gerador. Mas aqui não há nenhum problema, porque tanto o IRPJ como a CSLL, ambos são de competência da União. Então, o IRPJ vai para a União, a CSLL vai também para a União. Então, como ambos são
de competência da União, o dinheiro vai tudo para a União, não tem problema algum. Isso se chama bis in idem, e há possibilidade. O que não pode é duas pessoas distintas querendo cobrar tributo sobre o mesmo fato gerador. E se isso acontecer, eu vou consignar o valor em pagamento e vou dizer, juiz, resolva aqui para quem eu devo. Exemplo típico, pode acontecer no caso do IPTU e do ITR, digamos que um contribuinte que é proprietário de um imóvel recebe da União a cobrança do ITR e recebe do município a cobrança do IPTU. Ora, ambos estão cobrando sobre o mesmo fato gerador, qual seja, ser proprietário. Então, eu vou consignar em pagamento e chamo os dois e vou dizer, juiz, resolva aí para quem que eu tenho que pagar. Resolva se o meu imóvel é rural, então eu tenho que recolher o ITR, ou resolva se o meu imóvel é urbano e, portanto, eu irei recolher o IPTU. Então, o juiz vai resolver, digamos que ele entenda que trata-se sim de um imóvel urbano e, portanto, devido o IPTU. Ele vai falar, é devido ao IPTU, aquele valor que eu consignei em pagamento será convertido em renda do município e quanto à União estará extinto o crédito tributário, nos termos do artigo 156, inciso 8 do CTN. Outro exemplo clássico que nós temos em nossa prática e por isso que pode ser cobrado é a questão do ISS. O ISS, Imposto sobre Serviços, como vocês sabem, via de regra, a gente vai ter uma aula específica, não se preocupe, via de regra, hoje, nos termos do caput do artigo 3º da Lei Complementar 116 de 2003, é devido a onde estiver o estabelecimento do prestador de serviço. Há, no entanto, alguns serviços, denominados de serviços de exceções, em que estão discriminados nos incisos do artigo 3º da Lei Complementar 116 de 2003, em que diz, se esse serviço foi prestado, o ISS será devido a onde foi prestado o serviço. A exemplo da construção civil. A construção civil, não importa onde estiver o estabelecimento do prestador de serviço, será devido ao ISS onde foi realizada a construção civil. Pois bem, mas em razão disso, nós temos muita bitributação, porque eu posso ter o meu estabelecimento, exemplo, eu tenho o meu estabelecimento de prestação de serviço em Curitiba, minha cidade, mas vou prestar um serviço de demolição em São Paulo. Mas tanto Curitiba quanto São Paulo vem me cobrar o ISS. Curitiba diz que está me cobrando porque o meu estabelecimento de prestação de serviço é em Curitiba, e São Paulo vai me cobrar porque diz que eu prestei o serviço lá. E aí? E aí que eu posso consignar em pagamento e falar, juiz, venha cá e decida aí para quem que eu tenho que pagar. O meu exemplo, é claro, previsto no artigo 3º, inciso 4 da Lei Complementar 116 de 2003, a demolição é considerada um serviço de exceção em que o ISS será, portanto, devido aonde foi prestado esse serviço, aonde foi realizada a demolição, certo? Mas é um caso típico em que nós ingressamos com a consignação em pagamento. E é por isso que a decisão na consignação em pagamento acaba extinguindo o crédito tributário. Ok? Tranquilo aqui? Pois muito bem. Passamos adiante, então. Quais são as outras hipóteses que extinguem o crédito tributário? Vamos lá. Nós temos que extingue o crédito tributário a decisão administrativa irreformável, assim entendida definitiva na órbita administrativa que não mais possa ser objeto de ação anulatória. Como assim, Josi? Opa, vamos lá, então. Lembram-se que, quando o fisco constitui o crédito tributário, ele imediatamente notifica o nosso contribuinte, encaminhando-lhe a notificação de lançamento. O contribuinte, ao receber a notificação de lançamento, ele terá 4 possibilidades na vida dele. Quais sejam? O contribuinte pode simplesmente pagar, pode recorrer na esfera administrativa, pode ir para a esfera judicial ou ainda simplesmente não fazer nada. Devo, não nego, pago quando puder. Então, eu tenho essas 4 possibilidades do nosso contribuinte. Essas são verdadeiramente 4 possibilidades.
Ele pode dizer, vou pagar. Não, vou recorrer na esfera administrativa. Não, eu vou para a esfera judicial. Não, não vou fazer nada. E quando eu digo que ele pode realmente escolher, quero dizer que o meu contribuinte, ele pode ir direto para a esfera judicial, sem ter passado pela esfera administrativa. Ele pode? Pode. A única consequência é que, em razão do artigo 38 da Lei 6.830 de 80, parágrafo único, quando o contribuinte vai para a esfera judicial, ele renunciou à esfera administrativa. Isso quer dizer, então, que o contribuinte que vai diretamente para a esfera judicial, se ele perder na esfera judicial, só lhe resta sentar e chorar, porque acabou ali. Não poderá voltar e tentar a sorte na esfera administrativa, em razão do artigo 38 da Lei 6.830 de 80, parágrafo único. Ir para a esfera judicial é renúncia da esfera administrativa. Agora, é claro que o contribuinte pode muito bem ir primeiramente para a esfera administrativa. Sim, são 4 possibilidades na vida dele. Quando ele vai para a esfera administrativa, ele pode percorrer toda a esfera administrativa, até que chega o momento que haverá uma decisão administrativa irreformável. Quando houver essa decisão administrativa irreformável e que o contribuinte ganhe, né, saia vitorioso, se a decisão for, então, favorável ao contribuinte, ele ganhou, ele vai ficar bem feliz. Sendo essa decisão favorável ao contribuinte, estará extinto o crédito tributário. A Fazenda não poderá fazer mais nada, não poderá buscar na esfera judicial algum direito, não tem. Porque a decisão administrativa irreformável, favorável ao contribuinte, extingue o crédito tributário. Agora, quando o contribuinte, veja bem, quando o contribuinte ele perde na esfera administrativa, aí em razão do artigo 5º, inciso 35 da nossa Constituição Federal, ele pode bater nas portas do Poder Judiciário, porque o artigo 5º, inciso 35, diz que nenhuma lesão, ameaça de lesão, será afastada da análise do Poder Judiciário. Então, quando o contribuinte perde na esfera administrativa, ele vai para a esfera judicial, sem problema algum. Mas, quando o contribuinte ganha na esfera administrativa, acabou. A Fazenda não pode ir para a esfera judicial. E aí, muitos perguntam, mas por quê? Bom, primeiro que, se todo mundo pudesse que perder ir para a esfera judicial, não teria por que termos a esfera administrativa, né? Em segundo lugar, se a Fazenda perdeu na própria casa dela, onde é que ela vai ganhar? Então, o fato é, há realmente, tanto que há a menção no artigo 156, que quando há uma decisão administrativa irreformável desfavorável para o contribuinte, ele pode buscar a esfera judicial. Agora, se a decisão for favorável, extinguir o crédito tributário. E aí, quando o contribuinte perde na esfera administrativa e vai para a esfera judicial, em razão do artigo 5º, inciso 35, lá na esfera judicial, tendo uma decisão favorável, também extingue o crédito tributário. É o que diz o inciso 10 desse artigo 156 do nosso CTN. A decisão judicial passada em julgado extingue o crédito tributário. Então, aqui nós temos 10 incisos, que nós já comentamos, sobre a extinção do crédito tributário. Passamos para a última hipótese de extinção, prevista no inciso 11, que diz: a dação em pagamento de bens imóveis na forma e condições estabelecidas em lei. Primeiro, cuidado e observação. A dação em pagamento de bens imóveis, e não de bens móveis. É a dação em pagamento de bens imóveis na forma e condições previstas em lei. Por que eu faço aqui essa pausa para te chamar a atenção? Porque, primeiro, nós temos que o artigo 156 do CTN deixa de forma clara que é a dação em pagamento de bens imóveis que vai extinguir o crédito tributário. Em segundo lugar, nós temos lá no artigo 141 do CTN
que as hipóteses de suspensão, extinção e exclusão do crédito tributário são hipóteses taxativas previstas pelo CTN. Então, é o que está no CTN que vai suspender, que vai extinguir, que vai excluir o crédito tributário. E o CTN diz, é a dação de bens, em pagamento de bens imóveis. E tem uma terceira também situação, uma terceira justificativa para dizermos que a dação em pagamento de bem imóvel não vai poder extinguir o crédito tributário. Vem comigo lá para o nosso terceiro bloco, não saia daí, porque essa matéria é bem importante, tem caído sim várias provas de concurso das mais diversas bancas. Então, estou te esperando no nosso terceiro bloco.